Seguinte, hoje, quando a gente paga imposto de renda, né, você sabe que você paga imposto de renda em cima da valorização. Então, por exemplo, se eu comprei um apartamento por 100 mil e vendi aquele apartamento depois de 10 anos por 1 milhão, eu pago um imposto em cima de 900 mil de renda. Só que você tem um problema, que é o seu imóvel não valorizou 10 vezes. Porque uma boa parte dessa valorização é inflação. E, né? Então você está falando assim, é aquela coisa, pô, o Kinder Ovo custava R$1. Hoje o Kinder Ovo custa o quê? R$15. Tipo isso. Né? Então, assim, não é que você não vai falar que o Kinder Ovo valorizou. Então uma grande parte da sua riqueza que você gerou é inflação. O que é inflação? Inflação é um roubo disfarçado. É um imposto disfarçado, né? É um imposto que ninguém sente. Então você está falando que você está pagando imposto em cima de um imposto que já tiraram do seu bolso. É como se fosse uma bitributação. E eu acho que seria muito mais interessante, por várias questões, muito mais justo, a gente então tirar o cálculo da inflação do imposto de renda. Tanto dos ativos móveis, quanto dos imóveis. Tanto das ações, quanto do patrimônio, né? Do imóvel, do prédio, casa e não sei o quê. Então, carro não, porque carro desvaloriza. Mas todos os ativos... Porque assim, qual que é a sacanagem? A sacanagem é você jovem, né? Digamos lá, você jovem, você vai lá e está pensando na sua aposentadoria que vai ter que ser privada. Né? E aí, o que você vai fazer? Você vai comprar empresas de inteligência artificial, você vai comprar empresas de tecnologia, apostando no futuro, para poder um dia, quem sabe... Bitcoin, a minha aposentadoria vai ser Bitcoin. Eu estou preocupado com isso, né? Tô sentindo que eu não vou me aposentar, eu vou me dar mal nesse processo. E aí, na hora que você for vender esse ativo, que você for precisar... Digamos que 60% da valorização, ou 40%, ou 30%, dependendo de quão irresponsável for o governo, é inflação. Cara, você vai ter que pagar imposto em cima disso. Sim. Porque a sua riqueza não aumentou, seu poder de compra não aumentou. Claro. E aí você vai ser tributado, então a sua aposentadoria, o seu poder de consumo futuro... O que é poupar? Poupar é falar assim, tenho um poder de compra hoje, uma capacidade de consumo hoje. Abdicando de um deleite de um objeto para colocar... Para consumir no amanhã. Lógico. E aí, o que a inflação faz? A inflação está corroendo, está te roubando, está roubando esse dinheiro futuro que você está tentando salvar para amanhã, a inflação está te roubando. Aí vai lá o Estado e faz o quê? Cobra imposto em cima daquilo que ele já pegou. Claro. E é uma grande sacanagem. Porque aí eu tava pensando assim, a gente fica falando da agenda de segurança pública, né? E óbvio que a agenda de segurança pública é uma sacanagem. Tipo, claro que a questão do você ir lá e comprar o celular e o cara te roubar é uma sacanagem, mas a inflação rouba todo mundo, o rico e o pobre, todo dia, o tempo todo. Cada hora sua trabalhada é corroída pela inflação. Mas é porque ela é impessoal, então as pessoas sentem menos, não é tão nítido quando você chega lá. O fato de você se sentir menos não significa que ela seja menos perniciosa, que ela seja menos real e menos presente. Pelo contrário, os países gostam tanto da inflação, do imposto através da inflação, porque ele permite que todo mundo seja diluído o tempo todo. E, assim, muito, né? Pô, olha a diferença. Você está falando, cara, anos 90, vamos lá. De novo, vamos usar o negócio do Kinder Ovo. O Kinder Ovo custava R$1. Hoje, cara, um pãozinho... Eu lembro, na época que a gente ia na panificadora, o pãozinho francês custava 10 centavos. Eu lembro do acarajé da Dinha, que custava R$1. Quanto custa esse acarajé hoje? O cara, uns mais de R$15. Mais de 15 reais. Então você tá falando assim... 15, filho, comprar um acarajé em Salvador é caro. Que ano que era? Foi logo quando... Anos 90? 94, logo cara, no início 94. do real. O início do real foi glorioso. Eu me lembro disso, era criança, eu via as coisas, era muito barato. Então, digamos que você era R$1, cara. Se você tivesse comprado uma casa lá na Bahia nessa época, 15 vezes a inflação do acarajé. Super barato. 15 vezes... Tinha, obviamente, valorizado. Se você falar que a sua casa valorizou 20 vezes, 15 é inflação. Só que você vai pagar imposto em cima de 15. Em cima sendo que dos 20. Sendo que a valorização real foi 5. Sim, claro. E os outros 15 é só inflação e você está pagando impostos. Vai pagar, tipo, 27,5% em cima de inflação, bicho. Não faz o menor sentido. Mas só há um governo que faria isso, que seria o próprio governo. da própria missão. Nenhum outro admitiria uma perda de tributação como essa. Não é tão grande, tá? Não é? Não é tão grande. Não é tão grande porque a maior parte da arrecadação brasileira não é imposto de renda. É verdade. É consumo. Verdade. São pontos. A depender
É que aí vai vir aquela galera e falar: você está fazendo imposto regressivo, você está aumentando. Porque eles querem aumentar o imposto em cima dos da mais renda. ricos, etc. Exato, eles querem aumentar. Sim. Assim, é óbvio que o imposto sobre consumo tem vários problemas e não sei o quê, mas eu não acho que só jogar para renda também seja o melhor, né? Você vai ver alguns sistemas, por exemplo, o sistema chinês não joga na renda. O sistema chinês joga na casa. Né? E você viu o que o Xi Jinping fez agora? Que eu achei maravilhoso o que eles fizeram lá. Eles simplesmente estão derretendo o valor dos imóveis. Ah, eu tô vendo. Eles viraram e falaram assim, Tô vendo. tá muito caro. Ele tá evitando o que aconteceu com a Europa, né? E com os Estados Unidos também. E aqui óbvio. também. Ele tá chegando... Isso aí é uma das piores desgraças que existem. tá- Especulação imobiliária e aumento de preço de imóvel é o que destrói a juventude. A juventude é porque é morta por diferente. Uma coisa é você ficar rico porque você assumiu o risco, participou, criou uma empresa ou foi acionista numa empresa. E quando você é acionista numa empresa, você está investindo naquela empresa. Claro, e aí então e aí você gerou riqueza. Óbvio. Um imóvel não gera riqueza. Nenhuma. Nada. Você Eu compra lá e... A não ser que você tenha uma construtora, mas assim, eu comprei uma casa. lógico. A minha casa valorizou 20 vezes. A gente viu que dessas 20 vezes, 15 é inflação, né? Que já não seria riqueza, e valorização real é 5. Você não tá fazendo rigorosamente nada. Você comprou uma propriedade e deixou lá. Exato. E só que isso é usado como colateral, né? Para aposentadoria e para... Mais nos Estados Unidos, aqui menos, mas mais nos Estados Unidos. E na China estava começando a fazer isso. Eles começaram a ver que os jovens não iam conseguir comprar as casas. E eles tinham uma opção que era fazer o que os Estados Unidos fez, ir lá e falar, vamos inflacionar a moeda. E aí, como a gente inflaciona a moeda, a gente não deixa esses fundos de pensão quebrarem. E os jovens que se fodam, eles vão ter a vida inteira pela frente e deixam os velhos mais ricos. A China falou, lógico que eles fizeram algumas cagadas também, tá? Tiveram várias cagadas imobiliárias e uma alocação de capital. Mas eles falaram assim, se é pra quebrar, deixa quebrar. E, cara, tá deflacionando o mercado imobiliário. E se você é um jovem na China, isso é uma notícia maravilhosa para você, Claro. porque talvez você seja capaz de comprar uma casa e constituir uma família e ter filhos. Eu achei bem interessante. Você vai bem na contramão do que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo. É isso. Aqui a gente conseguiria fazer algo semelhante? Cara, consegue. É só Só ter os instrumentos. Né? Não, nem precisa ter instrumento. É só a hora que quebrar, você deixa quebrar. Os Estados Unidos, assim, porque o Trump falou, né? Tem vários discursos do Trump falando assim, nós não vamos deflacionar não, né? Desinflar o valor das propriedades dos homeowners, né? Dos proprietários de imóveis. O que ele está falando ali? Ele está falando assim, eu vou imprimir dinheiro para preservar o patrimônio dos mais velhos. É isso que ele está falando. Porque a maioria da grana, né, da aposentadoria ou do dinheiro economizado da poupança dos mais velhos dos Estados Unidos é propriedade, é imóvel. E aí, quando começa a dar crise, eles vão lá e infla a máquina. Liga a impressora. Liga a impressora. Se não ligar a impressora, o mercado se ajeita. Né? Que aí começa a quebrar. Por quê? Porque não tem demanda. Claro. Qual é o problema? Porque as pessoas não estão tendo filho. Se não tem filho, não tem demanda por novas casas. A não ser que os velhos vão começar a ter 10 casas. Porque, assim, geralmente quem tem 10 casas, tem 10 casas para alugar. Claro. Mas se não tem gente nova para alugar a casa, o preço cai. Por que o preço não cai? Porque aí você liga a impressora, injeta liquidez no mercado, aí vem um monte de fundo, que tem um monte de liquidez, não tem o que fazer com essa liquidez, começa a entrar num leilão para comprar a propriedade. Simplesmente porque, como está sempre subindo e sempre sobe, então eu boto no balanço do meu fundo aqui e vou ficando rico sem fazer nada, perder de vista, entendeu? Se você não liga a impressora, eles falam, não, deixa quebrar, o mercado vai se ajustar. Qual é a oferta, qual é a demanda? Tanto que você tem alguns dados completamente bizarros nos Estados Unidos, que assim, o preço dos imóveis estão subindo, mas o tempo que demora para vender o imóvel está na alta histórica. Então, assim, você tem completamente antimercadológico. Você tem um estoque gigante de produtos que não vendem. E ele sobe o preço. E que o cara bota para vender e ninguém vende. E normalmente quando você bota alguma coisa para vender e ninguém compra, o que você faz? Você abaixa o preço. Lá não, você bota uma casa para vender, ninguém compra a casa e você fica continuamente aumentando o preço da sua casa que não vende. Porque o vizinho está valorizando, vem o agente lá e fica reprecificando tudo para cima, entendeu? Então é surreal.
Pra juventude é a melhor coisa que tem. Porque, assim, cara, não faz sentido. Não faz... Você pega a taxa de natalidade brasileira, né? E fala que agora, pela primeira vez, a gente vai ter pessoas de 14 anos, menos gente de 14 anos no Brasil do que com mais 60. Então tem mais pessoas de 60 anos no Brasil, mais do que 14 menos. Por que imóvel é caro? Lógico. Você está falando demanda futura. Essas pessoas de 14 anos, os velhos já têm casa. Essas pessoas de 14 anos que vão comprar casas novas daqui a 6 anos, daqui a 15 anos. 20 anos, 26, né? Em tese, não conseguem comprar com 26, mas deveriam ser. Então você está falando que a demanda por casa, se não tem filho, a demanda por casa futura é cada vez menor. Lógico que ele tem que diminuir o preço. Então o preço, né? Era para diminuir. O mercado financeiro tem que antecipar a tendência. Por que o mercado financeiro não abaixa? Porque a liquidez está aumentando. E conforme você vai jogando mais dinheiro, esse dinheiro tem que escoar para algum lugar. Porque ninguém é otário. O que o cara que tem dinheiro fala? O cara que tem lá, pensa assim, eu sou um fundo, né? Eu tenho 100 mil reais. Vamos diminuir para ficar fácil a conta. Eu tenho 100 reais no banco, né? No meu fundo. Aí o governo imprimiu mais 100. Eu falo, opa, meus 100 reais agora vale 50. Se eu ficar com meus 50 reais e o governo imprimir mais 100, vai valer 25. Então o que eu faço? Eu preciso botar esse dinheiro em alguma coisa. Vou botar o quê? O que o governo não consegue imprimir? Não consegue imprimir em casa. Então vou botar em casa. Plum. Foi lá e botou em casa. E aí, como tá todo mundo fazendo isso, aí o governo imprimiu mais 50, vou pegar os outros 50. Opa, tenho mais 100 agora, que acabou de sair da impressora aqui fresquinho. Se eu ficar com ele na mão, vai virar 50. Opa, pluf, foi lá e comprei outra casa. E isso gera uma pressão, né, dessa especulação versus você, coitado, que está trabalhando. Enquanto você só tem a sua força de trabalho para gerar a sua receita, que você vai tentar comprar um bem finito como uma casa, do outro lado tem um fundo que tem acesso a um dinheiro que acabou de ser impresso e não liga para a inflação e que está lá competindo com você, entendeu? Que é uma sacanagem. É tipo o Tinder, né? Aquela coisa do Pareto 80-20 do Tinder, sim, só que em vez de ser com mulheres, né? Com a sua tem lá novinha, o Shed, o Stuhlberg, o Stuhlberg, o bichão tá lá, meu. Pega dinheiro direto do Banco Central e vai jogando aí, ó, É isso mesmo, o Shed Stuhlberg, o Betinha, o jovem universitário. O Betinha é o jovem universitário. O Betinha tá lá, preciso de uma casa, preciso de uma casa. É uma sacanagem. Então o segredo é basicamente você limitar a oferta monetária. Você limita, segurar a oferta monetária. Segura e já foi. Porra, já seria um belo avanço. Eu gostaria de botar alguns limites na capacidade inflacionária do Brasil. Não sei como fazer, teria que entender mais, né? Principalmente porque economia sempre tem o problema da externalidade, né? Que é o seguinte, você sempre quer mexer, você mexe numa coisinha e tem uma série de desdobramentos. Mas eu entendo... Isso não está previsto no livro amarelo. A gente não tem nada falando diretamente sobre isso. Eu entendo que... algum controle sobre a inflação, ainda mais no Brasil, que é um país que tem uma tradição inflacionária. Uma coisa é você ser a Suíça. Sim, e aí, foda-se. sim, a Suíça, tipo assim, um projeto de lei desse, por exemplo, de você tirar Agora, você não acha que depois do Plano Real, a questão da inflação ela foi relativamente contida aqui no Brasil? Não. Não, vamos lá. É que a inflação é sempre uma curva, né? Sim. Então, assim... Mas era muito mais acentuado antes, né? Não, muito mais. Não, bizarramente mais. A geração dos nossos pais... Era coisa de inflação argentina. Eu lembro. A inflação acumulada dos anos, acho que 70 para 80 é tipo, sei lá, bilhões por cento. É absurdo. Eu lembro quando eu era criança... Eu acho que é uma das coisas que eu gosto de... Tinha aquele negócio do ágio, né? Todo mundo tinha que ver o ágio para comprar carro. De finanças... Eu me lembro disso quando eu era criança. De economia, eu lembro que eu era criancinha, isso nos anos 80, lá, 87, 88, eu sou de 83, né? Devia ter meus 6, 7 anos lá. E eu ficava olhando. Eu ficava olhando a inflação porque, assim, minha mãe falou que ela me dava mesada. Só que como tinha muita inflação, ela não conseguia atrelar a minha mesada a nada. E aí, sumia. E aí ela atrelou minha mesada no dólar. Ela falou, eu te dou $1 para cada ano que você tiver. Então, com certeza você ia entender de economia. Qual é a criança que recebe $1? Olha a inteligência dessas... Com 5 anos eu ganhava $5. Então eu ficava assistindo no Jornal Nacional todo dia, porque eles davam a cotação do dólar.
E aí eu ficava olhando, e eu não entendi inflação, né? Muito bom. Só que eu falava assim, cara, que demais, todo dia eu tô mais rico. Cada dia eu ganho mais dinheiro, que maravilhoso. A experiência de Pedro como um proto-americano. E eu achava assim, nossa, que máximo, porque cada vez ganhava mais zero, e mais números, né? Aí sua mãe chegou e disse, olha, meu filho, você precisa agora de uma experiência de brasileiro. Me dê esse dólar aqui, toma aqui um cruzeiro. Aí o Pedro... Não, ela me dava conversão. Ela me dava conversão. Só que como não tinha índice, eu ficava olhando lá os dólares e eu falava, o dólar tá tanto, o dólar tá tanto, o dólar tá tanto. Só que todo dia tava mais que no dia anterior. Claro, então você sempre tava recebendo mais cruzeiros. Eu me achava que eu tava levando muita vantagem. Eu falava, nossa, que demais. Mas não era só a moeda brasileira que tava derretendo. E caiu a câmera? O que houve? Já foi? Já foi? Que horas são? Vamos pros pimbas? Caralho, são 11 já. Hã? 1-1? Putz. Quem tá jogando? Bélgica e Espanha. Você tá torcendo pra Espanha? Por causa do Yamal. Por causa do Yamal, porque ele é muçulmano. Por isso. O que eu posso fazer? Mas eu torcia pro Brasil. Ao contrário de vocês aí que odeiam o Brasil, eu tava lá, seleção brasileira, Vini Júnior. Eu torci pra caramba. Eu torci pra caramba pro Brasil. E a maior, que não deu certo. E a maior final, maior partida muçulmana que teve? O quê? A França e Marrocos? Eu tava com Marrocos. Tava com Marrocos. Eu não quero que a França chegue lá, porque eu acho que o Mbappé, ele tem muita chance de se tornar ele superar Pelé, mas não gostaria de ver isso. Não gostaria de ver isso. Você acha que ele... Não, acho que ele tem chance, cara. Acho que ele tem chance. Pela idade, pela qualidade da seleção francesa, o fato que a seleção tá aí, talvez esteja... Quantos anos ele tem? Ele é novinho ainda. Ele é novo. Não sei da idade. O Yamal, ele tem acho que 22. O Mbappé. Mbappé, ele é um pouquinho mais velho. Mas ele é jovem. 23, ele tem muita Copa pela frente. Tô torcendo contra o Messi também. Tô azarando, mas não adianta torcer contra o Messi. Mas você é tão bom que você torce contra o Messi e você perde. Você fica lá mandando os eflúvios negativos, o Messi vai lá e pô! Gol! Messi vai lá e com o pênalti ele gol. Não, mas tá favorecendo. A FIFA tá favorecendo a gente. Você é da tese que a FIFA tá roubando os argentinos. A mano de Dio tá operando ali. Eles estão forçando um pouco. Veja, eu não atribuo o sucesso da Argentina só a isso. É um time que tem muita raça, que tem muita garra. O Messi é genial, enfim. Mas que eles estão dando uma empurrada pro lado da Argentina, tá nítido. Isso que aconteceu com o Egito. Eu assisti o jogo. Eu vi um monte de lance estranho ali. Roubaram. Eu vou dar uma olhada em Iporã, tá? Tem um cara falando aqui, spameando no chat, falando pra investigar o município de Iporã. Vou até anotar aqui pra Iporã. Coisas que acontecem no Análise Renais. Ele vai investigar Iporã. Enfim, vamos pros pimbas, né? Vamos pros pimbas. O pessoal ia roubar minha câmera aqui, mas eu queria ter feito uma reclamação de geração Z pro Deiro. Sobre imóveis. Diga. Rapidinho. Manda. Tipo, eu tava conversando com meu amigo, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, ele tem 28, eu tenho 29. O que eu vejo é o seguinte, não para de subir de prédio, como você disse, fundo de investimento, entrando com dinheiro e tal. O aluguel não para de subir e a gente não tem como comprar porque a visão que eu tenho, né? Não sei, pode estar errado. Tem muita especulação imobiliária em cima. E o jovem que está tentando comprar alguma coisa, o meu salário, só para ter uma ideia, em 2018 como estagiário era 1.800. E passou 10 anos, os salários de estagiários continuam o mesmo, mas o poder de compra diminuiu muito. Claro. Tipo, parece que... aí você me diz o que você acha dessa discussão, dessa ideia, não vou falar proposta, né? Que a gente fala assim, cara, e se a gente só taxar quem tem mais de um imóvel no CPF? Porque aí, tipo, você quebra a galera, você desincentiva os caras a comprar mais imóveis, sabe? Não, você Poxa, não vai... eu não quero isso não, eu tenho mais de imóvel no meu CPF. Você não vai desincentivar o cara a ter mais de um imóvel. Você vai incentivar ele a abrir uma PJ e botar todos os imóveis numa PJ. Ele vai driblar o... Acabou de... Mas tá, estenda o seu exemplo. Agora P é pessoa física, PJ, tudo. Você vai atrás do cara. Você vai atrás, mano. Porque tá tudo digitalizado. Eu acho isso... minha opinião, acho isso muito agressivo do ponto de vista do Estado. Eu acho assim, você tem algumas questões, tá? Primeiro a gente tem que entender que algumas áreas sempre vão ser mais caras que outras. Né? E uma tese que já aconteceu muito com a pandemia, mas ainda não se sedimentou, mas vai se sedimentar, é o seguinte... o Caipira Maxim,
né? Então, assim, se você tiver a oportunidade de mudar para o interior, trabalhando online, principalmente para quem trabalha online, o seu custo de vida vai ser muito menor, sua qualidade de vida vai ser muito maior. Eu estava no meio do mato, né? Não sei se vocês lembram, eu estava no meio do mato. Então, assim, a qualidade de vida é muito melhor, custo de vida menor. Lógico que alguns serviços vão ser mais complicados, mas, assim, principalmente para quem trabalha e ganha em dólar, por exemplo, faz muito sentido. Né? Você vai lá, em vez de morar num cubículo de 20 metros quadrados aqui em São Paulo, você mora numa casa com jardim, com cachorro, com piscina, numa cidade do interior. No Japão isso já está acontecendo, tá? No Japão é que ninguém quer. Tem que querer também. A geração, às vezes, tem que fazer sacrifício, né? Para viver bem, não é tudo fácil. Mas no Japão, cara, tem casa em cidades do interior, longe de Tóquio, que a casa custa $2, $5, $20, porque ninguém quer. Mas só isso? Sim. Uau. Porque é uma vizinhança que está morrendo, não tem jovem, todos os jovens querem morar na cidade, e aí você tem vizinhanças e vizinhanças com casas basicamente abandonadas. O êxodo pro interior é uma coisa interessante de ser feita, Sim, né? sim. É que dá trabalho, né? Eu tava lá no interior, assim, dá trabalho. Mas você foi virar um produtor rural. É uma Sim, coisa mas não mais só radical, rural. digamos assim. Morar numa casa, por exemplo, você quer ter a opção de, eu quero ter uma família, que foi a minha opção, por exemplo. Eu quero ter uma família, quero criar minhas filhas com acesso à natureza. Em vez de criar elas num apartamento fechado de X metros quadrados, sem jardim, sem nada, eu queria criar elas numa fazenda. Mas qualquer caso, você quer criar numa casa maior, num condomínio de chácara, não sei o quê, você vai ter uma manutenção que é chata pra cacete. Então você vai ter uma árvore, cara, você vai ter que podar a árvore, você vai ter grama, você vai ter que ter um cortador de grama, ou gastar dinheiro, ou você vai ter que podar a grama. É aquela coisa, chácara é trabalho, né? Você não acha que você vai ter chácara, você vai passar 90% do seu tempo fazendo manutenção e 10% do seu tempo usufruindo. Mas é o normal da humanidade. É o normal da humanidade, mas não é sempre assim. E eu também acho que, assim, de novo, a geração de vocês está num ponto que, assim, espera mais 10 anos. Vai juntando dinheiro. Eu não posso dar dica de investimentos aqui, mas, assim, espere a próxima crise ou vá comprando coisas de tecnologia e daqui a uns 10 anos vão ter robôs humanoides. Vai ter. Vai ter o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que todas essas coisas chatas, tipo cortar grama, trocar telha do telhado, todas essas coisas vão ser automatizadas. Né? Então, eu quero um robô para lavar meus pratos. Exato, lavar prato, lavar louça. Todas essas coisas. E vai ser barato. Tá? Eu aceito, já desisti contra a inteligência artificial, tá tudo certo. E vai ser barato. Então, assim, vai ser acessível. Então você faz isso e aí você pensa em morar no interior. Eu acho que vai valer muito a pena. Cada vez mais vai valer muito a pena, porque você vai conseguir ter uma área verde, você vai conseguir ter um espaço maior. E se você conseguir convencer alguns amigos e fazer uma comunidade e morar lá, o problema vai ser gerar renda. Tá? O problema não vai ser qualidade de vida, o problema vai ser renda. O problema da geração de vocês é renda. Como vocês vão conseguir ganhar a mais do que a renda mínima universal, do que o Bolsa Família de todo mundo. Porque assim, o custo das coisas vai cair muito. A gente já vê, isso já vem... Por exemplo, você pensa assim, cara, quando eu era criança, ter uma televisão no quarto era um artigo de luxo. Hoje em dia você vai num barraco, numa favela, o cara tem 3 televisões dentro do barraco. Tem uma televisão tela plana dentro do barraco. Então, assim, todas essas coisas, todos esses bens de consumo tecnológicos vão ficar cada vez mais baratos. Né? Casa no interior, eu acho que também vai ficar cada vez mais barato, porque as pessoas não vão querer ir. Se você estiver disposto a ir, e aí você compra o seu super robô que arruma a sua casa, não sei o quê, e consegue ter uma fonte de receita, que eu acho que esse que vai ser o BO, cara, você tá no céu. É o horizonte, assim, Matopio Maxim, fudido. Matopio. E é isso. É isso aí. Da hora. Fica a dica, fica Matopio.